Para você está ao vivo, muito bem. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro, são 7h45. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de novo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre agregar valor, que é a proposta do nosso bate-papo de hoje, né? Eu queria, antes de mais nada, lembrar que amanhã, né, é feriado, gente. Mas não é só um feriado. É o dia que a gente comemora a nossa independência, né, a emancipação da nossa nação. Então, já me antecipando, amanhã, né, dia 7, parabéns, Brasil. E estou dizendo isso porque hoje é quarta-feira, dia 6, e nós estamos aqui na luta. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre agregar valor. E como eu disse, vamos falar de um jeito diferente. Vamos abordar essa questão do agregar valor de uma forma que vocês não viram, até porque nós vamos trabalhar um pouquinho com psicologia reversa, né? Nós vamos discutir aqui algumas questões usando a proposta do agregar valor para a gente refletir um pouquinho, que é o que eu gosto de fazer. E eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, ou talvez até nem tenha pensado nessa questão da agregação ou de agregar valor dessa forma, né? Você nunca inverteu o seu papel e se colocou, né, do lado de quem está consumindo ou adquirindo produtos, né? E pensando nisso, a gente vai refletir um pouco sobre as armadilhas, né, que estão escondidas aí quando a gente fala de agregar valor. Mas enquanto o pessoal vai acessando aí a live para a gente poder entrar no assunto propriamente dito, eu sempre gosto de fazer aqui um fio condutor, lembrando sobre o que nós estávamos falando na semana passada. Então, retomando o bate-papo da semana passada, eu falava um pouquinho sobre as dificuldades do empresário, né? E eles dizem que existe uma dificuldade de contratar o que eu chamo de gente boa. Esse assunto acabou se estendendo, né, ao longo aí da semana e várias visões, né, e o tema rendeu bastante discussão, até porque é óbvio que cada um tem a sua opinião e eu respeito muito isso, mas eu fico sempre dando algumas dicas para que o pessoal possa fazer reflexões. Esse é o papel do consultor, né? A gente está sempre ligado em tudo que está acontecendo, avaliando muitas vezes aí as situações, as pessoas. Então é importante pensar um pouco nisso. E eu falo em pensar até por uma questão de conceituar. Vocês viram que eu uso muito essa questão de conceituar, né? Qual é o conceito, então, do que se chama aí de gente boa? Eu não acho que são poucos que acham que gente boa é aquele funcionário que, mesmo sendo mais ou menos, ele obedece cegamente. É o cara que não questiona, é o cara que não discute. Esse é o gente boa, né? E tem uma psicóloga, colega minha, que me dizia que gambá cheira gambá. Abraço, Natália. E isso resume muita coisa, né? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos um hábito de buscar, de conviver com os iguais, né? Com pessoas que pensam como a gente. Por que a gente faz isso? Porque dá muito menos trabalho, evita um monte de discussão. E óbvio, é uma questão de escolha. Mas pensa bem, se você juntar um grupo de pessoas com opiniões diferentes, que discutam pontos de vista, que respeitem a opinião dos outros, o quão é rica essa discussão, esse bate-papo. O quanto todos crescem, né? Que é diferente de quando eu sento para conversar com um grupo de pessoas que pensa igualzinho. Gente, não tem desafio, não tem reflexão. Então, o que se evolui é menos, o ganho é menor. Então, pensa nisso. Se você muitas vezes não está preparado para conduzir uma equipe, para conduzir um colaborador, você tem que a pensar no seguinte: em vez de ficar empurrando, vamos segurar esse cara.
Deixa ele fazer as coisas. Talvez o problema não seja quem você contrata. Eu escutei muitas vezes isso, né? Eu quero contratar, mas eu quero funcionário proativo. E aí, quando o indivíduo toma iniciativa, você vai lá e dá a dura nele. Só porque ele não te perguntou, né, como devia fazer a coisa, ou porque ele fez alguma coisa que está diferente daquilo que você acredita que seria o correto. Amigo, a forma de abordar e de tratar, de se relacionar com funcionários que você diz que quer funcionários proativos é diferente. Se você não combinar a regra do jogo, se você não discutir e definir os processos, vai dar pau. Então fica um recadinho aí valioso, mas que vai a vocês de forma gratuita, né? Quando você delega uma tarefa, você tem que entender que ela não vai mais sair do jeito que você quer, ou do jeito que você faria. Quando você delega uma responsabilidade, uma tarefa, ela passa a ser uma combinação entre o jeito que você explicou, o jeito que o outro entendeu e qual é a forma dele, né, como ele prefere tratar aquela questão. E se a forma de fazer aquilo não ferir um processo, ou seja, ele vai atingir o objetivo, aquilo que deveria ser feito, está tudo bem. Até porque o como fazer, né, a forma, é como cada indivíduo enxerga. Agora, se você não está preparado para enxergar ou para aceitar isso, amigo, eu torço para que as suas atividades possam ser feitas por máquinas. Porque aí você automatiza o processo e está tudo bem. Tudo vai ficar do jeito que você quer. Padrão. Agora, quando você tem ações, atividades, processos desenvolvidos por pessoas, meu amigo, pessoas são únicas, são diferentes, são complementares. Faz sentido isso para você? Então é só um esclarecimento em relação a algumas questões que eu ouvi, né, durante a semana sobre essa questão do perfil do profissional, muitas vezes, que você contrata, que você tem lá na sua empresa. Muito bom. Vamos falar então agora sobre o tema que a gente se propôs a discutir hoje. Eu falei sobre agregar valor. Então, para que eu possa falar sobre agregar valor e evitar, né, alguns enganos aí, é importante que a gente alinhe alguns conceitos. Então vem comigo para a gente resgatar alguns conceitos que a gente pode até ter esquecido e que podem confundir a nossa cabeça quando eu falo em agregar valor. Porque quando eu falo agregar valor, a palavra valor remete a dinheiro, né? Aí o nego já começa a pensar sobre custo, sobre investimento. Então vamos recapitular. Uma coisa é investimento. Quando eu falo de investimento, eu estou falando de gastos que eu tenho com o objetivo de trazer mais receita. Sejam receitas novas, ou seja, aumentar as minhas receitas atuais. Ainda posso estar falando, né, de melhorar a imagem, de melhorar a performance da minha empresa. Mas de um jeito ou de outro, um investimento, né, é uma aposta. E ela tem sempre a intenção de retorno. Pode ou não acontecer, mas ela tem essa intenção e é uma aposta. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode usar sobre o que é um investimento, né, é quando eu inicio uma empresa, é aquele dinheiro que eu coloco dentro do meu negócio, né, a grana necessária para que eu adquira itens que são essenciais para a minha empresa atuar no mercado. Ok? Quando a gente está falando de custo, aí eu estou falando de valores, né, que representam as despesas necessárias para a minha operação, para que a empresa opere de uma forma adequada e produza lá os seus bens ou os seus serviços. Eu ainda posso dizer que o meu custo, né, está dividido em dois tipos, né? O custo fixo, que é aquele que está lá todo mês, independentemente do resultado da minha operação, ok? E os variáveis, que são aqueles que vão variar em razão do meu volume de produtos ou de serviços, sejam eles produzidos ou comercializados. No caso do custo, não há uma expectativa de aumentar a venda ou de melhorar a imagem ou performance,
mas a gente espera que ele retorne. Como? Incluído lá no preço de venda do produto ou do serviço. Ok? Então, só para separar essa conceituação. Investimento é uma coisa, custo é outra, e agora eu vou falar de agregar valor, para não confundir. Agregar valor, se eu pensar de uma forma simples, um conceito bem simples, eu estou falando de mudar a percepção do meu cliente, do meu consumidor, em relação ao meu produto, ao meu serviço. Né? Aquilo que eu entrego para o meu cliente, seja produto ou seja serviço, agregar valor é mudar a percepção desse cara. Eu estou falando de usar estratégias, né, que contribuam para que esse consumidor perceba algo a mais, perceba acréscimo naquilo que é entregue a ele e que pode, muitas vezes, contribuir para incrementar o que a gente chama de valor percebido. O que pode agregar valor? O que pode ser entendido como valor percebido? De repente, uma embalagem, o sistema de entrega, o atendimento que é feito àquele cliente. Então, quando a gente fala sobre valor percebido, eu estou falando da relação entre o produto ou o serviço e o feedback. Né? Aquilo que retorna sobre o que eu chamo de percepção lá do cliente. E aí, meu caro, não interessa se eu acho que o meu produto ou o meu serviço é top. O que interessa é o que o cliente acha. É o que ele percebe a respeito do meu produto ou do meu serviço. E quando a gente fala de percepção, é óbvio, né? Ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Por isso que muitas vezes você indica um profissional ou você pede a indicação de um profissional e a percepção não é a mesma do que aquela que eu tive. Então, muito cuidado com essa questão. Né? Quando a gente está falando de percepção do cliente, a gente tem que lembrar, mais uma vez, que as pessoas são únicas, que têm formas de enxergar a vida, as pessoas e os produtos e serviços de forma diferente. E além de variar bastante, né, o critério adotado para valorar aquela questão também é diferente, né? Ele pode ser diverso, ele pode ir desde lá num bom acabamento quando o cara está focado no produto, né? Vai até no ambiente, né? O teu escritório, a tua loja, o teu estabelecimento, e passa muitas vezes até pelo teu compromisso, pelo teu prazo de entrega do produto. Por isso que muitas vezes é preferível você colocar um prazo lá um pouco maior e entregar em menos tempo. Né? Porque o que se propôs versus o que foi entregue pode ajudar um pouco na percepção. E eu não estou falando em aumentar prazo para parecer que você é eficiente. Eu estou falando para calcular o prazo com cautela. Né? Não tentar falar, eu vou te entregar amanhã, se você sabe que não vai chegar amanhã. Se eu te entrego amanhã, pede 2 dias. Porque se você entregar em 1, está tudo certo. Percebem o que eu estou colocando? Mas ainda assim, essa percepção, variando de pessoa para pessoa, eu posso pensar então que agregar valor, né, é um benefício. É algo que extrapola, que surpreende, né, a necessidade básica do cara. Então tudo aquilo que for além do básico, eu posso pensar em alguma artimanha, em algum artifício, em alguma argumentação para aumentar valor. E que vai além daquilo, né, que o usuário esperava receber quando ele procurou um produto ou um serviço. E, gente, tem tanta gente fazendo o básico que é por isso que quando você faz um pouquinho a mais, né, você muitas vezes surpreende o teu cliente. Lá atrás talvez um pouco mais, hoje menos, mas muita gente gosta, né, de no dia do seu aniversário receber um cartãozinho da loja que você comprou te parabenizando. Você fala, nossa, lembraram de mim, né? E na verdade, vamos e convenhamos, é uma operação relativamente simples se você tiver essa informação lá no teu banco de dados. Mas o cara, né, a percepção dele é de que a loja ou o prestador de serviço lembrou de mim, lembrou do meu aniversário. Então são coisas às vezes relativamente simples quando a gente fala aí de agregar valor. Ela pode estar presente, né, ou no elemento do produto, né, o produto em si, o serviço em si, ou no processo. Né? E isso vai até lá nas ações que fazem parte da entrega, do pós-vendas
muitas vezes, né? E que os analistas aí chamam de hora da verdade. E eu separei, aqui lembrando um pouquinho sobre esta questão, um exemplo, né, que a gente usa na faculdade, lá no curso de administração, na disciplina de administração de serviços, que fala sobre o segmento de serviços propriamente dito, onde essa percepção em relação ao que é entregue varia mais do que com o produto, né? Porque quando você compra um produto, você compra algo que você pode tocar, você pode ver, você pode ter mais parâmetros para comparar essa questão do que foi comprado versus o que foi entregue. No segmento de serviços, isso é um pouco mais complicado, né? Porque definir um serviço propriamente dito é um pouco mais complicado e essa percepção pode ter mais elasticidade aí. Mas pensando nessa questão do exemplo que a gente usa lá na universidade, eu coloco de uma seguinte forma, né? Hoje em dia a gente está muito forte o caminho do empreendedorismo. Ponto. As pessoas querem, né, abrir os seus próprios negócios. E tem muita gente por aí, né? Muito discurso, e eu não estou dizendo que está errado, mas tem que ser analisado sob diversos ângulos, que eu tenho que trabalhar naquilo que eu gosto. E aí fica algumas das armadilhas aí para os novos empreendedores, ou muitas vezes para aqueles que já estão estabelecidos, né? Como eu gosto de cozinhar, mentira, é só um exemplo, tá, gente? Não sou esse cara com expertise em cozinha, mas vamos usar o exemplo. Como eu gosto de cozinhar, eu vou abrir um restaurante. E aí o cidadão me diz assim: Vanderlei, mas eu andei vendo uns vídeos sobre essa questão de empreender, da abertura de novos negócios, eu achei muito legal e eu quero começar o meu restaurante diferente. Eu quero agregar valor ao meu restaurante, que tem tudo a ver com o tema da nossa live, agregar valor. É legal. Só que o indivíduo muitas vezes esquece que a questão do agregar valor passa por uma análise, né, por um pente fino, vamos chamar assim, do que a gente chama, né, do que tecnicamente a gente define como ciclo do serviço. Então, para entender toda a complexidade, todas as etapas que envolvem a operação do meu negócio, e para me ajudar a contextualizar, né, esse entendimento, essa análise, eu tenho que descer e tentar ser um pouco mais claro sobre qual é o objetivo do meu negócio. Então aqui vamos trazer um elemento a mais para somar a nossa análise. Eu vou contextualizar que o meu restaurante vai ser um buffet que serve alimentação variada e cobra por quilo. Ok? Tá tudo certo? Vocês estão comigo? Vamos lá. Vamos analisar agora o ciclo de serviços. Então, eu tenho que incorporar e fazer o papel do cliente, né? Eu saio da minha posição de empresário e vou assumir o papel do cliente. Então, já que eu estou pensando em agregar valor, eu tenho que fazer uma lista dos eventos, né, que levam, né, o meu cliente a uma experiência que seja não só agradável, mas que o surpreenda. Porque se eu fizer igual ao que todo mundo faz, estou na média, não tem nada aqui que subentenda, que dê a entender ao meu cliente que eu estou querendo agregar valor, que eu quero ser diferenciado em relação ao mercado. Então, vamos analisar o que acontece quando eu, cliente, vou a um restaurante. E aí eu vou listar lá algumas etapas. Então vamos rapidamente aqui fazer um rápido exercício, né? Vou almoçar hoje num restaurante lá que serve comidas variadas e cobra por quilo, né? Então um buffet por quilo, como a gente chama. Então vou lá, vou almoçar. Então a primeira coisa que eu vou passar pela minha cabeça, eu tenho que encontrar um lugar para estacionar, ok? Eu vou entrar no restaurante. Entrei no restaurante, eu vou procurar uma mesa e vou marcar uma mesa, deixar lá
o meu óculos, deixar a bolsa, deixar o celular para marcar a mesa, para que quando eu esteja já com o meu prato em mãos, eu possa me sentar. Legal. Só que deixei as coisas na mesa e antes de mais nada, opa, preciso lavar as minhas mãozinhas, né? Então vou ao banheiro. E tem gente por aí que diz, né, que se você quiser conhecer a cozinha de um bom restaurante, visite o banheiro. Não vou nem comentar. Tirem aí as suas conclusões. Muito bem, lavei as minhas mãozinhas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu prato e vou entrar lá na fila do buffet, que muitas vezes não está bem identificada, você não sabe se aquele buffet gira para a direita, se gira para a esquerda, como é que a coisa começa, não tem padrão, e aí cada um pode surpreender em relação a fazer o seu trabalho. Muito bem, vou entrar na fila lá do buffet e vou começar a me servir. E para que eu possa me servir, eu tenho que identificar a comida, né, para me servir. E aí a gente já começa com o segundo problema, talvez, né, porque tem muito buffet que não identifica claramente quais são os alimentos ali que estão sendo servidos e em alguns casos põe uma letra tão grande que você não consegue enxergar de fato, né? E acaba, né, os mais desligados, né, eu não sei nem de que eu estou falando, acabam muitas vezes comendo frango pensando que era peixe e vice-versa. Mas estamos aqui só refletindo, fechados? E aí eu vou entrar na minha fila para pesar a comida. Pesei a comida, registrei lá o valor no meu papel, na minha comandazinha. Ok, eu vou localizar onde é que estão os talheres, porque é bem provável que se eu não faça isso nessa etapa, eu vou chegar na mesa e vou ter que voltar. Então vou localizar onde é que os talheres estão e vou voltar para a minha mesa. Aí eu vou localizar, né, sinalizar e solicitar, de repente, a minha bebida lá para o garçom. Outra tarefa que é meio complicada e a gente brinca muito com isso, tem muita piadinha aí na internet que você parece nesse momento ser um ser invisível, né? O garçom vê tudo, mas não vê você acenando, você querendo chamar. E aí, vamos lá, fui atendido, tá tudo certo, vamos fazer uma refeição aqui agradável. Muito bem, fiz a minha refeição e agora tenho que descobrir se eu preciso ir para a fila para pagar ou se eu vou aguardar aí que o garçom receba e posso de novo estar sujeito a uma nova maratona. Muito bem, e vou sair do restaurante. Então, percorri o meu roteiro. Para quem nunca tinha feito esse exercício, né, ou para quem riu, lembrando, né, de algumas besteiras, de algumas raivas, né, que a gente já passou em alguns desses que eu elenquei 15 passos, né, pensa o seguinte, quantos pontos de risco existem nesses 15, que na verdade não são 15, são mais pontos de interação da tua operação com o teu cliente. Então, quando o indivíduo vem conversar comigo, me diz que quer empreender, quer abrir um restaurante porque ele cozinha bem, já me dá arrepio. Tá tudo certo, eu acho que pode ser esse o caminho. Mas me dá arrepio porque muitas vezes empreendedores, e por que não dizer muitos empresários que já estão na ativa há algum tempo, eles desconhecem a quantidade de armadilhas, né? Nós estamos dentro da nossa operação, é um campo minado, meu amigo. São muitas as armadilhas escondidas. E muitas vezes desconhecer ou não estar preparado para assumir que a comida é importante, mas que existem muitos pontos de interação da tua operação com o teu cliente, vai ser muito complicado. A comida servida é importante, é óbvio, mas a gente listou aqui numa brincadeira rápida 15 pontos que podem ser vulneráveis no seu negócio. E para piorar, quando a gente está falando de agregar valor, e essa é a proposta do nosso bate-papo de hoje, e eu faço rapidamente essa análise e recomendo, né? Façam isso lá no seu empreendimento. Listem os pontos de interação do seu negócio para com o seu cliente e vejam quantas armadilhas podem estar te
te aguardando nesse campo minado, como eu disse. Eu já vi várias situações quando o empresário faz esse exercício, né, tentando elencar os pontos vulneráveis, os pontos de contato, que ele acaba descobrindo que, meu amigo, antes de fazer alguma coisa a mais para agregar valor ao meu negócio, eu preciso fazer direito básico, né? Então pensa, desde estacionar o carro, e muitas vezes não tem estacionamento lá no restaurante ou próximo, ir ao banheiro, à espera pelo garçom. Quanta besteira pode acontecer lá dentro do meu restaurante. Então, se eu não tiver uma equipe muito preparada, uma equipe atenta, uma equipe proativa, como a gente estava falando no início do nosso bate-papo, é mais provável que a minha experiência ou que a experiência do meu cliente cause raiva, é mais provável que eu perca clientes do que eu gere uma experiência positiva. E, meu amigo, guardadas as proporções, como eu digo, esse exemplo que eu estou usando para o restaurante, ele se aplica perfeitamente a outros tipos de negócio. Mas, Vanderlei, legal, mas qual que é a moral da história, né? Cara, se você não percebeu, foi proposital falar de agregar valor. Foi para te incomodar. Foi para te deixar com vontade de buscar caminhos para fazer melhor. Para ser o top lá do teu segmento. Mas perceba que existem muitas armadilhas. E eu estou dizendo aqui que não é fácil, que tem muitas armadilhas, e não estou querendo desanimar ninguém, não. Então, se alguém que é um empreendedor quer abrir um restaurante, Vanderlei, me ajuda, vamos lá. Bacana, mas vamos lá analisar, estudar, enxergar, ver o que é possível eu me antecipar para que eu possa ter uma operação redondinha. E a partir daí, fazer o básico, como eu digo muitas vezes, em relação à sua concorrência, já é inicialmente agregar algum valor, porque os caras sequer conseguem fazer o básico, bicho. Então, fazer o básico, fazer certinho, fazer direitinho, ter uma equipe que se ajuda, que está ligada no que está acontecendo, que está apoiando um ao outro, é extremamente importante. Faz sentido isso para você? Gente, eu estudo, eu lido com isso há muito tempo, né? E a gente acaba se tornando crítico. Alguns podem até falar que chato, né? A minha esposa de vez em quando fica brava. Ela me diz, desliga o radar, né? Relaxa, come aí. E eu entendo isso. É mais difícil, né? Você se torna, é um hábito, você ficar observando a operação. Então, é uma questão realmente de hábito. Passe a observar a sua operação. Sai de novo do dia a dia e passa a olhar a sua empresa de uma forma estratégica. Faça um planejamento. É por isso que eu estou aqui, né? Para pegar experiências, conhecimento e ajudar os empresários a analisar e entender essas armadilhas. Por isso que eu falo que é importante que as empresas façam seus diagnósticos e diagnósticos que sejam assertivos. O empresário às vezes percebe que ele está perdendo clientes, que ele perdeu venda. E aí ele começa a caçar fantasma. Por que eu falo em caçar fantasma? Porque ele dá esculacho num monte de gente lá dentro da empresa. Então estamos perdendo venda. Mas não faz a menor ideia, né, de que muitas vezes a perda de venda pode estar relacionada ao banheiro sujo, a falta de lugar para estacionar, a desatenção do garçom, que é o primo dele, né, um cara bonzinho. E por aí vai, ladeira abaixo. A intenção, de novo, não é desanimar ninguém. Pelo contrário, é alertar para as armadilhas que existem e que poucos enxergam. Por isso que eu usei o exemplo de campo minado. Então, cara, para de caçar fantasma. Busca ajuda para que você possa enxergar mais longe e chegar mais rápido usando atalhos. Fechados? Então não se esqueça, se inscreva aí no Instagram, manda as suas dúvidas,
faça os seus comentários, proponha temas, né, que você gostaria que eu abordasse, e a gente aí nas próximas semanas vai retornar falando um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho, né, sobre exatamente fazer do jeito caseiro ou buscar apoio externo. Quando você percebe que você talvez esteja precisando de ajuda. E eu espero que de alguma forma, né, o que a gente conversou aqui durante a nossa live possa te ajudar, né, a perceber algumas questões importantes do seu negócio, porque isso é possível, né? Você pode pedir ajuda, mas perceber um pouco do que está acontecendo e de falhas que muitas vezes passam batidas, né, aos seus olhos, já que você está enfiado lá na operação, né? Eu quero montar um restaurante, mas eu vou ser um cozinheiro e eu não faço a menor ideia do que está acontecendo lá fora. Pode funcionar assim? Pode funcionar assim, mas contrata então alguém para cuidar da tua operação, para fazer a gestão da tua operação. Ah, mas eu faço tal outra coisa. Decide. Você quer fazer a gestão do teu negócio ou você quer atuar naquilo que você tem expertise? Conversava com uma colega aí recentemente da área de marketing, da área de agências, né? E chega um momento lá da empresa que você está num divisor de águas. A empresa cresceu e você precisa tomar uma decisão, cara. O que eu faço? Eu vou continuar atuando com aquilo que faz o meu coração acelerar, que é trabalhar com o marketing, que é trabalhar com a operação, né, da minha agência propriamente dita, ou eu vou cuidar da gestão dessa agência? Porque as duas coisas é muito provável que você comece a dar um pouco menos de atenção ao teu objetivo e dê atenção para questões operacionais, para o dia a dia. Meu amigo, se você me perguntar, Marilei, o que você deve fazer? Vai para aquilo que você é bom. Você é bom cozinheiro? Vá para a cozinha do teu restaurante, mas contrate um bom gestor para cuidar da tua administração. Eu sou bom em marketing, eu sou bom nisso que eu faço. Faça o marketing, mas contrate alguém bom em gestão para cuidar da gestão do seu negócio. Perdão, gente. Então, é uma questão de você enxergar o seu... É enxergar o seu momento, é enxergar como é que você está se posicionando e começar a planejar. Começar a planejar para o futuro, porque o que vai acontecer amanhã não pode ser decidido amanhã. Ele tem que começar a ser pensado hoje. Eu volto a insistir, o que falta em muitos negócios é se antecipar a alguns problemas. Se eu sei que tem um campo minado, eu vou tentar localizar onde é que estão as armadilhas, para que eu não pise nelas, para que eu não me exploda, literalmente. E isso acontece lá na nossa empresa. Então, espero ter, de alguma forma, contribuído com vocês. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre fazer do meu jeito, do jeitão caseiro, ou buscar apoio externo. Vamos discutir um pouquinho mais isso. Fechado? Gente, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui durante esse tempo. Vou salvar a live lá no meu perfil, se vocês quiserem assistir, compartilhar, enviar isso para alguém, né? Às vezes a carapuça serve, fiquem à vontade em compartilhar esse conteúdo. Bom feriado para vocês, bom restante de semana. Semana que vem, se Deus quiser, a gente fala novamente. Fechados? Um abraço, gente, tudo de bom para vocês.